prática da zoofilia ou bestialidade, que é, em outras palavras, a relação sexual entre o humano e o animal. Se isso é previsto na legislação brasileira como crime, se essa prática é tida na legislação pátria brasileira como crime. Inclusive, nós tivemos até recentemente na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, um projeto de lei para enrijecer a penalização dessa prática. Então já estamos aí indicando que tem sim previsão legal e que é sim crime. Isto é muito comum, mas não é normal. Isso é muito comum nos interiores, com os peões, fazendeiros, etc., em lugares mais escondidos essa prática. Por que eu disse que é comum e não é normal? Inclusive é comum em Valinhos, não é normal. Por quê? É uma psicopatia considerada assim, tem até um número pela própria estatística de doenças psíquicas, pelo próprio órgão de doenças psíquicas. Em 2013, nós tivemos um ex-vencedor do BBB que participou junto naquela casa, chamado Domini. O camarada chegou a confessar que a primeira relação que ele teve foi com uma égua. Absurdo. Agora, sabendo que existe isto, com variados animais, inclusive, não é só com o tradicional, às vezes cachorro ou égua, é com vaca, é com tudo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava estudando isto, porque em direito temos a cadeira, a disciplina de direito ambiental. E essa disciplina eu fui fazer na capital, próximo da capital, cidade próximo. E lá o professor, porque era da capital, porque tinha conhecimento e tal, ele disse que na Universidade Federal, até mandou nós lá ver, tem sim um caso de um feto ou um filho, entre aspas, de um homem e de uma vaca. Está lá metade boi, metade humano, para você ver o tamanho do absurdo. Agora vamos para a lei, porque isso é tido por muitos como questão de religião, de moral, de bons costumes, mas está na legislação brasileira. É sim um crime, ainda que esse crime, já estou também adiantando, não seja tão rígido ou forte, a penalização ou a pena não seja tão rígida ou forte. Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, no próprio inciso 7, vai nos dizer. Primeiro vamos ler o caput do artigo 225, que nos diz: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial, sadia qualidade de vida, impondo seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras nações, ou gerações, melhor dizendo. Aqui está dizendo que nós temos o dever, inclusive, de denunciar essas práticas, de preservar e de defender. Defender e denunciar também. Aí vem um inciso 7, que diz: proteger a fauna e a flora. A fauna animal, a flora, a botânica, ou plantas e por aí em diante. Florestas. Vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Porque vedada práticas que coloquem em risco ou submetam os animais à crueldade. Não é uma crueldade, um humano irracional andando com um animal irracional. Mas não fica por aí. O texto mais forte considera crime, que é uma clara e evidente tipificação dessa prática aí,
Lembrando que a Constituição é de 1988 e a Lei de Crimes Ambientais é de 10 anos depois, de 1998. E lá no seu artigo 32 fala sobre o crime: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel. Esse é o parágrafo 1º, em que o animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Aí é na questão da experiência em laboratório com o animal, tipo pegar o animal já vivo e matar para alguma experiência, alguma coisa assim. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Os que são zoófilos, que amam a zoofilia, pode até alegar que esse texto aqui não está falando de zoofilia, de sexo, porque está falando de abuso. Nós não temos tipificação no Código Penal, apesar de termos vários projetos, inclusive na Câmara de Valinhos, São Paulo, para considerar a zoofilia como crime no Código Penal, aumentando inclusive a pena. Então, no Brasil, é um crime ambiental. Por isso, muitos fazem achando que não vai dar em nada, porque a pena é irrisória. Temos projeto na Câmara de Deputados, a nível federal também, para tipificar no Código Penal, que é de 1942, 1940, melhor dizendo, que não fala sobre isso. Tem que fazer lá, assim, uma correção, para que fique bem claro. Porque, por exemplo, se hoje eu sou pego num ato de zoofilia, eu posso alegar, não está no Código Penal, não é crime, eu não abusei do animal, o animal consentiu, entre aspas, ele não sentiu dor, ele não está ferido. Eu posso alegar isto e não ser penalizado por nada, nem multa. Vai depender, claro, do critério do juiz ou da juíza para decidir sobre essa questão. Agora, estando lá, comprovada a situação, aí já é uma outra configuração, um outro cenário. É muito lamentável, ainda no século XXI, a gente está falando dessas questões que, lamentavelmente, ainda existem. Eu trouxe ontem que a Andressa Surak revelou uma coisa lá problemática que ela teve, né? Não vou citar, porque o YouTube já até censurou aquele vídeo. Engraçado, teve gente que colocou dislike naquele vídeo. Será que são zoófilos? Será que pratica a zoofilia ou a bestialidade? Eu posso até pensar assim. Deus me livre, na verdade. É claro que você tendo um animal, cuidando do animal, amando o animal, não quer dizer que é zoofilia. Zoofilia é a prática do coito. Os leigos que não sabem o coito. O que os outros falam, é o que os outros falam. Agora, tem que ver você fazendo isso. Tem que comprovar. Para deixar bem claro que venha a ser, porque às vezes tem pessoas maldosas e você está brincando com um cachorro, está brincando com um animal, um gato e tal, não tem nada de sexual ali, eles inventam. É o que a lei diz. Aqui, então, a zoofilia está como maltrato e o quê? Abuso. Não está a palavra sexo, pode ser discutida, mas aí tem decisões na jurisprudência que pode, obviamente, nortear isto, mas é necessário ainda, para ficar mais forte, eu diria até o combate contra essa prática nefasta, além de atentar contra a moral e com os costumes, atenta contra a própria natureza, é uma psicopatia. Então, para combater essa prática seria assim necessária uma lei mais enérgica. Então, acabamos de dizer que sim, é um crime pela lei de crimes ambientais, apesar de não estar tipificado esse crime no Código Penal, mas a pessoa pode sofrer uma penalização, na minha opinião, irrisória, leve, dependendo do que muitos por aí fazem.
Por exemplo, configura nessa lei também, que certa feita eu ouvi falar disso, um rapaz que estudava comigo disse que pegou um gato, amarrou o gato com, não sei se foi um rojão, e explodiu o gato, um rojão, um foguete. Isso é maus tratos, o sujeito tem que pegar ele e deixar na prisão por muito tempo. Mas a lei é branda, maus tratos, abuso, não dá nem um ano ali. Tem que mudar isso mesmo, esse cenário. A minha opinião já nesse sentido. Deixando claro que é crime, mas a pena é leve e deve ser acrescentada, aumentada a pena, na minha opinião. Esse foi o quadro, então, Falando de Direito. Abraço e até a próxima.